Olá pessoal, neste vídeo eu falo de um tema muito interessante, muito importante, inclusive tem informações que eu não conhecia, são informações para estudantes das diversas áreas de administração, de contabilidade, de finanças, de gestão de negócios. É um tema muito interessante, eu tenho certeza que vocês vão gostar de assistir, de ver e de ouvir as informações que apresento aqui. Eu vou falar sobre as empresas existentes, aquelas que estão efetivamente ativas no CNPJ da Receita Federal, para termos uma ideia do quantitativo de empresas que há no Brasil. São milhões de empresas, muitos milhões. Hoje, por coincidência, talvez, eu saí, fui dar uma andada aqui no bairro, entrei em um determinado shopping pequeno e vi um restaurante de comida a quilo. Eu gosto de escolher, gosto de comida a quilo, que a gente escolhe, pesa, paga, e achei muito vazio. É uma empresa com registro no CNPJ, com funcionários, poucos mais tem, com estrutura, com aluguel, com equipamentos, mesas, talheres, pratos, enfim, é uma pequena empresa. Porque no Brasil tem uma divisão de empresa de pequeno porte, EPP, ME, que é microempresa, começa com a microempresa, depois a EPP, que é a empresa de pequeno porte, depois a empresa de médio porte e a empresa de grande porte. Estou falando de empresas comerciais, industriais e de serviços. Não falo sobre instituições de ensino, por exemplo, que é uma outra coisa. Então, pelo que eu observei, os registros se referem a empresas comerciais, industriais e de serviços. Então, eu fiquei curioso e comecei a verificar essas informações com base no mapa de empresas do governo federal, que é um monitoramento, mesmo que não seja perfeito, que não há como ser perfeito, mas tem informações muito interessantes. Então aqui consta que existe aproximadamente 24 milhões. Existe 24 milhões de empresas no Brasil todo, sem falar de empresas do exterior, que são, digamos, filiais, que estão no exterior. Algumas fábricas, algumas empresas têm filiais aqui na América do Sul ou nos Estados Unidos, na China. Essas empresas não estão com seu cadastro de CNPJ aqui no Brasil, embora tenha a derivação de filial para o exterior. Pode estar constando na base da Receita, mas as empresas ficam localizadas no exterior. Então isso é um dado interessante. E aqui logo de início eu verifiquei assim, digamos, a participação aproximada por estado, não é por região, e o estado de São Paulo tem quase 30% dessas empresas, o estado todo, capital e interior. Isso representaria em 24 milhões, aproximadamente 7 milhões e 200 mil empresas só no estado de São Paulo, capital e interior. Depois vem o segundo estado com maior número de empresas, também por lógica também faz sentido, porque é o estado com maior número de municípios, mesmo que pequenos, em Minas Gerais com 10%, ou seja, 2 milhões e 400 mil empresas dos portes que eu mencionei anteriormente. ME, microempresa, EPP, empresa de pequeno porte, e empresa média e empresa grande. Também o MEI está computado aqui, porque tem CNPJ. É uma empresa, mesmo que não tenha grande relevância do ponto de vista numérico, mas é também considerada empresa individual. Então vem São Paulo com aproximadamente 30%, Minas Gerais com 10%, Rio de Janeiro com 8%, é só fazer a conta, em cima de 24 milhões,
Por exemplo, Rio de Janeiro dá 8 vezes 2, 16, 8 vezes 4, 32, quase 2 milhões de empresas. Minas tem 2 milhões e 400 mil empresas. Rio de Janeiro, estado do Rio, são quase 2 milhões. Aí vem Paraná com 7%, uma pequena variação de 1% em cada estado lá do Sul e Sudeste. Paraná 7%, Rio Grande do Sul 6%, Santa Catarina 5%, Bahia 5%, Goiás 3%, Pernambuco 3%, Ceará 3% e os 17 estados restantes, incluindo aí o Distrito Federal, aí daria mais 21%. Então, 79% das empresas do Brasil estão em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 estados, de São Paulo a Ceará. Bom, ter uma empresa na região não significa que gera uma riqueza, porque depende do capital dessa empresa, depende do faturamento, do número de empregados. Então, sem dúvida, São Paulo é maior em tudo, não só em termos de porcentagem ou de percentual, como também em termos de faturamento, em termos de quantidade de empregos. São Paulo é praticamente 1/3 de toda a riqueza produzida por empresas no Brasil. 29% estão em São Paulo. 29% das empresas do Brasil estão em São Paulo, sem falar de instituições de ensino, de igrejas, por exemplo, que são entidades religiosas, mas têm CNPJ. Então aqui, pelo que me consta, foram levantadas somente as empresas que estão no cadastro do ativo da Receita Federal, do CNPJ, e evidentemente deve existir um meio de separar essas empresas por atividade. Bom, seguindo, o número exato que tem aqui são 27 unidades da Federação, incluindo o Distrito Federal, e de forma detalhada, teria aqui isso com base no segundo quadrimestre de 2025. Esse segundo quadrimestre vai de setembro, outubro, novembro e dezembro. De setembro a dezembro, 4 meses. Então, São Paulo tem 7 milhões e 52 mil empresas ativas. Minas, 2 milhões e 583. Olha que o número já variou um pouco daquele cálculo que eu fiz em cima de um valor bruto. Rio de Janeiro tem 2 milhões e 13 mil, mais alguma coisa. Paraná, 1 milhão 785. Paraná, 1 milhão 785 mil empresas. Rio Grande do Sul, 1 milhão 560. Santa Catarina, 1 milhão 351 mil empresas. Bahia, 1 milhão 141 mil empresas. Ceará, 600. Aliás, antes tem Goiás, 938 mil empresas. Ceará, 670 mil empresas. Pernambuco, 661 mil empresas. Espírito Santo, 540.945 empresas. Mato Grosso, 511.626 empresas. Pará, 465.950 empresas. Distrito Federal, 421.478 empresas. Mato Grosso do Sul, 342.082. Maranhão, 324.486. Paraíba, 302.553. Alagoas, Amazonas, depois da Paraíba vem Rio Grande do Norte com 277.093 empresas. Amazonas, 248.830, Alagoas, 209.568, Piauí, 207.014,
Tocantins, 159.442 empresas. Sergipe, 153.003 empresas. Rondônia, 152.457 empresas. Acre, 47.223. Olha, isso lá no norte deu uma queda bem significativa, saiu de 152 mil para 47 mil. No Amapá, 44.819 empresas. E Roraima apresenta aqui o menor número, que seria o 27º estado. Na verdade, 26º, como o Distrito Federal, 27ª unidade federativa, 43.939. Olha, se a gente pegar estado de... Vamos voltar aqui, de Roraima, 43 mil, São Paulo, 7 milhões. Pegando os extremos, a diferença é muito grande, muito grande. Na verdade, São Paulo, Minas, Rio e Paraná, incluindo talvez Santa Catarina e Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, 1, 2, 3, 4, 5, 6 maiores empresas, maiores estados com número de empresas no Brasil. Eles juntos representariam 9.500, 11.500, 12.500, 13, 14, 700, quase 15 milhões de empresas. Isso é um dado muito significativo. E quem gera emprego são as empresas. Quem gera receita tributária são as empresas, em tese. Só para ilustrar, São Paulo tem mais empresas do que Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná e Rio Grande do Sul, praticamente juntos. Esses 4 estados praticamente têm a mesma quantidade de empresas que tem só em São Paulo. Então, São Paulo tem 7 milhões, os outros todos juntos dão um pouco mais de 7 milhões. Isso é muito significativo, isso é muito importante para quem busca, por exemplo, oportunidade de trabalho. Claro, se há empresa, há mais oportunidade de trabalho, há mais oportunidade de, por exemplo, consultoria, de atendimento nas diversas áreas, e isso ficou muitíssimo concentrado em 1, 2, 3, 4, 5, 6 estados do Brasil. Geralmente são estados ricos, né? São estados do Sul e Sudeste. Então eu falei de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Depois no Nordeste, a Bahia é o maior estado, com o maior número de empresas, também é o maior estado do Nordeste. Aí vem Goiás, Centro-Oeste, Ceará, Nordeste, Pernambuco, Nordeste. Do Sul e Sudeste, aliás, do Sudeste só Espírito Santo está abaixo da média, porque é um estado pequeno, são 540.945 empresas. Então esse é um dado muito relevante, é uma informação que serve para profissionais de diversas áreas, todas as áreas praticamente, saúde, gestão de negócios, empreendedorismo, porque as empresas que poderiam ou que poderão gerar oportunidade estão concentradas em 5, 6, no máximo 10 estados, tá bom? Essa é a informação que eu tenho para vocês. Espero que vocês assistam este vídeo até o final, compartilhem, valorizem essa informação, porque eu não sabia, por exemplo, eu pesquiso muito, mas nós temos que lembrar o que vamos pesquisar para compartilhar como informação relevante. Ok? Grande abraço, escritor e professor Edson Oliveira.